na área de criptomoedas. Mas eu mantenho um canal no YouTube por quê? Porque quando eu comecei com isso, eu sou da área de TI. Eu leciono e coordeno alguns cursos superiores dentro de uma grande universidade em São Paulo. E como eu tenho muita facilidade em transformar aquilo que parece difícil em algo fácil, eu comecei a mostrar os meus erros e acertos no YouTube. Porque logo no começo eu caí no golpe lá, perdi $700, eu acho que é uma coisa normal. Aí eu fiquei furioso com aquilo, eu falei, não, preciso investigar, preciso saber como isso funciona, como esse mercado funciona, e comecei a mostrar como identificar essas empresas que eram fraudes, pirâmides, etc e tal. E o pessoal começou a pedir vídeo, eu comecei a estudar sobre mineração, vi que todo mundo queria cobrar para ensinar como minerava, e etc e tal, para montar a rede de mineração. Eu sou da área de TI, fui lá, comprei os equipamentos, comecei a mostrar como se minera dezenas de moedas, comecei a mostrar como se cria masternodes, comecei a traduzir aquilo que parecia ser difícil em algo fácil. O pessoal começou a pedir, o canal começou a crescer, mas eu não vivo de criptomoedas. Eu sou professor universitário e sobre isso que eu quero falar. Eu entro em dezenas de salas de aula todo semestre e eu sempre pergunto o seguinte: quem opera, quem mantém criptomoedas ou quem já manteve? E normalmente eu sinto um silêncio enorme. Quando não tem um silêncio, tem alguém que relata uma experiência ruim, foi uma experiência de perda, ou perdeu um negócio fraudulento, ou perdeu simplesmente porque comprou Bitcoin na época da alta e agora está marcando esse prejuízo aí, né? Eu mantenho centenas de moedas, estoque de centenas de moedas, inclusive Smart Cash, porque eu não faço investimento para curto prazo. Eu sei o potencial dessas tecnologias, porque eu trabalho com informática desde a década de 80. Então, aqueles projetos que são bons, eu mantenho estoque de criptomoedas, porque eu sei que há uma grande probabilidade de, assim como você que é um entusiasta de criptomoedas, da gente ter um grande rendimento no futuro, investindo agora que essas tecnologias, a meu ver, elas ainda estão germinando, né? A gente está no início. E quando eu falo que na universidade, em salas cheias, pouca gente utiliza criptomoedas e quem fala que utiliza ou mantém relata uma experiência ruim, nos leva a pensar o seguinte: muito há de ser feito ainda com relação à usabilidade. E não só daqueles que não entraram ainda nesse mercado, mas daqueles que entraram e tiveram uma experiência ruim. Você que está aí representando alguma empresa, você já pensou nisso? Como é que você vai trazer esse cara que teve uma experiência ruim de volta, que esse cara não quer nem saber mais de criptomoeda, ele demoniza a criptomoeda? Aqueles que não operam, como é que você vai fazer esse cara operar a criptomoeda? Não é? Falando de usabilidade, que é o tema principal aqui, que a gente tem de pensar um pouquinho sobre isso, se você hoje chega numa porta e fecha o olho, o que você já imagina? Você já bota a mão onde você acha que é a maçaneta, certo? Você já tem na tua mente, você tem já o desenho da maçaneta. Eu aciono as luzes da minha casa pelo celular. Muito bem, é muito bonito, não é? Só que lá na minha casa eu uso o interruptor. O que eu quero dizer para você é o seguinte: as pessoas, elas possuem uma imagem mental daquilo que são transações com criptomoedas. A minha imagem mental de uma transação com criptomoeda é ir lá, passar o cartão, digitar uma senha, pegar o meu recibinho e ir embora. Não adianta você inventar modos aí, vai pagar lendo a íris, vai pagar. Não adianta, pessoal, sabe por que as pessoas não têm uma imagem mental disso? Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Todo mundo que usa o Windows, usa sistemas computacionais, na hora de salvar um documento, clica no disquetinho, certo? Muito bem. Alguém tem disquete em casa? Por que você está clicando no disquetinho? Mas por que as pessoas não mudam? Porque elas têm uma imagem mental de que para salvar você tem que clicar no disquetinho. A questão da usabilidade é uma questão que tem que ser pensada também sobre a imagem mental que as pessoas têm das tecnologias existentes, né? Se uma empresa, se eu montar um softwarezinho aí, um sisteminha operacional, e no lugar do disquetinho eu colocar um pendrive lá, você acha que isso vai pegar? Não vai, porque quem sou eu? Eu não sou ninguém. Mas se a Microsoft mudar, vai pegar. O Windows 97, as versões anteriores, tinham uma interface, todo mundo estava acostumado. Ninguém ousava mudar. A Microsoft foi lá e mudou, e hoje as pessoas já se habituaram com o novo Windows ou estão tentando se habituar. O que eu quero dizer é o seguinte: apesar do esforço em relação à usabilidade ser importante para todos nós, e a gente fazer a divulgação para que aumente as pessoas que operam nesse mercado de criptomoedas, é necessário que as grandes empresas, inclusive do ramo financeiro, que muita gente demoniza, participem. Ou você acha que a coisa vai mudar simplesmente pela boa vontade do povo? Não vai mudar. As grandes empresas têm que participar. Então, e elas vão participar, porque elas
Tem problema de usabilidade. Eu tive recentemente nos Estados Unidos, tentei usar aquelas máquinas ATM para trocar Bitcoin por dólar. É muito complicado, pessoal. Aquilo é um elefante branco, por quê? Porque falta usabilidade. Sabe o que você tem que fazer naquelas máquinas? Você tem de ir lá, botar o teu cartão de identificação americano, cadastrar o teu endereço, ou tem de digitar a wallet, o endereço de wallet para onde você vai transferir Bitcoin, ou ler com o QR Code. E aí você tem de esperar 10 minutos para receber um código no teu celular para ir lá, colocar o código na máquina e pegar seu dinheiro. Já era. Pensa nessa questão. Olha só, olha meu avô ali, ó, pensando em fazer isso. Olha a cara dele. É isso. O cara fica doido quando ele tem que fazer uma operação como essa. Eu estou falando de pessoas até jovens. Agora imagine pessoas que têm uma visão de negócio muito antiga, né? Agora, qual outra questão que impacta aí? Qual outro problema de usabilidade, além desse uso de uma wallet, né, que ainda é um endereço grande e difícil? A escalabilidade. Escalabilidade é o seguinte: se todo mundo começar a usar criptomoeda hoje, será que as redes aguentam? Elas não aguentam, porque elas não foram projetadas para isso. Mas tem grandes projetos como o Parkchain, como o Zilliqa, que estão trabalhando nessa questão da escalabilidade. Na própria rede de Bitcoin, você tem aí a Lightning Network, que deve surgir nos próximos anos aí, que está sendo pesquisada aí pelo pessoal da Lightning Labs, que vai fazer com que as transações de Bitcoins elas sejam rápidas o suficiente para que possa ser usada em escala mundial. Isso é importante, né? Agora, o que mais? Tempo de consolidação de transação. Eu vejo algumas criptomoedas sensacionais, inclusive a Smart Cash, que mantém um saldo lá. São moedas cujas transações são muito rápidas. Isso também impacta hoje. Eu vou pagar uma conta em Bitcoin, vou lá na máquina ATM americana e vou esperar 10 minutos para receber os meus dólares? Será que eu vou fazer isso? Só se eu precisar muito, né? Segurança. Tudo isso impacta na questão da usabilidade. Ora, eu posso ter uma coisa fantástica, uma tecnologia inovadora, sensacional, mas se eu souber que para usar aquilo ali eu posso ser roubado, vai ter uma brecha de segurança que eu vou abrir, eu talvez use, porque eu sou desse mercado, mas será que meu avô usa, meu pai usa? Né? A questão da segurança ainda é um problema nesse aspecto aí da usabilidade. E a falta de regulação. Eu sei que muita gente treme quando fala em regulação, mas regulação é preciso. Nenhum governo vai querer ficar de fora disso, vai querer regular isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha o que o CEO da Nasdaq lá disse, ó, esse Adena Friedman. Ele falou o seguinte: com o tempo, se virmos que as pessoas estão prontas para esse mercado, para o mercado mais regulado, em condições justas para os investidores, a Nasdaq, sem dúvida, considerará a possibilidade de se tornar uma exchange de criptomoedas. Regulação é uma coisa que nós vamos ter, é uma etapa do futuro que vai acontecer, querendo você ou não. Ninguém entra nesse mercado hoje. Grandes investidores entram para especular, mas ninguém entra com confiança se não tiver uma questão de regulação. E outros aspectos mais. Eu vou passar algumas coisas recentes, o que vai acontecer nesse ano que pode favorecer a questão da adoção e da usabilidade das criptomoedas. Primeira coisa, o JP Morgan, logicamente, vai montar a moeda deles, todo mundo já falou aqui, muita gente já falou, isso é bom, né? Tem bancos brasileiros que estão investindo em exchanges aí ligados a criptomoedas. Vocês sabem do que eu estou falando, muita gente sabe, né? Porque perceberam que é um caminho sem volta. E a gente tem o seguinte, ó, o segundo banco japonês que tem criptomoeda também. E isso é lógico, se os bancos estão entrando nessa, você acha? Agora, a gente tem de ver isso, não pode ver com um olhar ruim. Sabe por quê? Pelo seguinte, quem manda no mundo é quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro são os bancos. E aí, como nós, meros mortais, vamos mudar isso? Os bancos, eles vão entrar nessa, eles vão querer lucrar com isso, mas eu espero que sobra um pouquinho para mim, um pouquinho para você, não só para eles, né? O que eu digo é o seguinte, as criptomoedas, elas abrem uma possibilidade alternativa de investimentos, mas nós não vamos ficar livres dos bancos. Não é tão simples assim. O dinheiro está lá, o seu inclusive. Olha, a SEC deve aprovar nos próximos 45 dias, a SEC ela deve aprovar para o Bitcoin ser negociado nas bolsas de valores. Muito bem, isso daí está há anos já, com esse papinho de SEC vai aprovar ou não vai aprovar. Mas eu acho que está chegando próximo do momento em que o Bitcoin vai ser negociado lá na bolsa de valores. E se isso acontecer, sensacional. Eu tenho meu estoque de criptomoedas lá, pensando em momentos como esse. A hora que a criptomoeda cair numa bolsa de valores e grandes investidores botarem dinheiro lá, aí talvez as minhas moedinhas que hoje não valem nada, podem valer bastante.
Olha só, a Nasdaq também está ajudando as exchanges com o sistema deles lá para combater lavagem de dinheiro, que é o grande problema hoje do mundo, né? E aí você tem esse cara de novo, o cara lá da Nasdaq, o senhor da Nasdaq, ó, ele fala o seguinte, que chamou a invenção das criptomoedas de uma tremenda demonstração de genialidade e criatividade. E a Nasdaq deve negociar em breve índices, eles devem colocar lá índices de Bitcoin e Ethereum lá na bolsa. Isso agora, pessoal, para esse ano, tá? Prepare-se e fique acompanhando, que são momentos para você lucrar. E aí você tem aqui, ó, que uma corte americana lá declarou a criptomoeda como, legalizou a criptomoeda, e você tem um outro distrito americano lá que já legalizou as criptomoedas para atrair investidores e grandes empresas. Percebe que aos poucos os estados independentes e governos vão aderindo. Não podemos imaginar que isso vai acontecer sem o Estado, sem o governo, sem as grandes instituições financeiras. Isso não vai acontecer, a meu ver, tá? É apenas uma opinião pessoal. Aqui ultrapassou um pouquinho, porque no slide sai um pouco do que eu estava projetando lá. A Indonésia, olha lá, a Indonésia reconheceu como commodity financeira a criptomoeda. Não é legal o governo? Isso não é notícia passada, não, são notícias recentes. Olha aqui, a Rússia faz o quê? Para ela fugir das sanções americanas, a Rússia está trabalhando com Bitcoin, mas isso é conhecido, né? Mas se o governo está trabalhando com Bitcoin, significa que dá um pouco mais de credibilidade, de seriedade a tudo isso, tá? E logicamente, Bitcoin ATM, essas maquininhas aí que eu tive a oportunidade de usar, são muito difíceis para usar hoje. Eu vejo aqui, o pessoal que apresentou aí, tomara que eles tenham uma solução mais fácil. E soluções que as pessoas têm em mente. Não adianta você inventar uma solução fantástica que as pessoas não têm na sua imagem mental. Você vai lutar contra a barreira da imagem mental que a pessoa traz. O ideal é você trabalhar. Bom, muito bem. As transações com cartão de crédito, elas são rápidas. Eu vou lá, coloco o cartão de crédito, digito a senha, beleza. Então, se você tem uma empresa de criptomoedas, você tem que fazer a transação ser desse jeito ou melhor. Não é? As pessoas já sabem fazer isso. Meu avô sabe fazer isso. Então, faça dessa maneira, ou faça ser mais rápido, ser mais eficiente, etc. e tal. Com imposto mais baixo, enfim. Mas as máquinas ATM, elas colaboram. Olha os nossos irmãos argentinos lá. A Argentina está aceitando o Bitcoin agora no transporte público. Você vai lá, carrega um cartãozinho, beleza, vai lá e usa. Como se fosse um bilhete único, né? Argentina. Sensacional, né? Uma da dona ali segurando o Bitcoin. É mentira, eu montei essa imagem. Tá? Era uma camisa do Brasil, se não me engano, que estava escrito o nome de um ex-presidente. Bom, ali a adoção, olha lá na França o pessoal pode comprar Bitcoin nas casas de tabaco. Não é legal? Isso é recente. Tem todas as fontes ali embaixo, né, que eu tirei agora, Reuters, não são fontes, não são quaisquer fontes. Bom, e outra coisa, quem é representante de exchange aqui no Brasil tem que pensar o seguinte, tem que facilitar. Não dá, está muito difícil para você comprar criptomoeda. Olha só, a Binance, que é uma das maiores do mundo e talvez seja a exchange que vai ditar e vai popularizar o uso das criptomoedas no mundo, ela permite agora que você compre criptomoeda lá diversas, com cartão de crédito e débito. Muito bem, aqui no Brasil nós temos problema ainda, muitas exchanges aqui, você consegue comprar o quê? Bitcoin Cash, Ethereum, etc. Não, eu não quero, eu quero Tron. Muito bem, eu quero Smart Cash, será que eu posso? Então, precisa melhorar isso. Por isso que talvez a concorrência aqui seja a melhor opção. Vire as grandes exchanges para o Brasil para que modernize também o sistema brasileiro. Bom, Samsung, o novo Samsung aí vazou aí, etc. na internet, que é o novo Galaxy da Samsung vai trazer uma exchange de criptomoeda. Sensacional. Quer dizer, já vai ter, você compra o aparelho, já vai vir, quer dizer, vai trazer uma wallet, desculpa, de criptomoeda. Sensacional, você já compra, já vem com a wallet. Não é bacana, de Bitcoin? Então significa que o mercado tem gente grande de olho, né, nisso daí. Essas maquininhas, olha, tecnologia. O desenvolvimento tecnológico está sendo muito bom. A gente vê tecnologias aí possibilitando transações com criptomoedas. Mas o aspecto da usabilidade ainda é o problema, está muito difícil de usar. Tem que ser mais fácil de usar. Você precisa ter uma maneira mais fácil de lidar com essas tecnologias. Muito bonitas. É muito bacana eu ver lá nos Estados Unidos a maquininha, é muito interessante. Estava eu e eu lá, por um bom tempo, né? Por quê? Porque é difícil, mesmo para o cidadão americano é difícil para usar. E logicamente esse monte de meio de pagamento, mas a partir do momento que Visa,
Então aí você tem uma grande adoção. A grande adoção ela vai acontecer quando as grandes fizerem. Imagina se o Google, por exemplo, lança uma criptomoeda. O Google, com o alcance que o Google tem, ele é capaz de fazer com que as criptomoedas sejam usadas em escala mundial, porque eles podem. O Facebook pode, a Microsoft pode, mas se eu lançar um Evandro Coin, eu não posso. Percebe? Mas eu posso colaborar. Eu vou colaborar com divulgação, vou continuar colaborando com divulgação, mas é muito importante a gente pensar o seguinte: é necessário uma parceria com as grandes. Não podemos deixar o mundo financeiro e tudo mais fora disso. Eles ditam as regras, são as regras do capitalismo. E logicamente, o que vai contribuir? Eventos como esse, da CryptoBlock, que está trazendo vocês aqui, e outros eventos que vão acontecer no mundo. Precisa acontecer mais eventos. Olha, eu estou numa universidade lá que tem, como eu disse para vocês, mais de 150 mil alunos. Só na área de informática, que é onde eu coordeno e leciono, tem 11 mil alunos. Só que lá dentro, as pessoas não conhecem ainda, elas veem a moeda ainda com medo. Então, é importante que, inclusive, dentro das universidades, tenham novos cursos, novas capacitações. Eu já comentei com o Hudson que eu vou tentar levar uma palestra lá, na área de desenvolvimento para blockchain, para justamente essas coisas irem se popularizando onde precisa, onde estão as pessoas que são dessa geração, que vão fazer o futuro voltado para criptomoedas. E, por fim, esse sou eu, tá? Eu sou professor universitário, sempre na área de TI, ali, uma série de graduações. Eu sou um entusiasta dessa área de criptomoedas, e também eu sou campeão de truco lá em casa, só joga eu e meu sogro. Então eu sou vice-campeão de Super Mario Bros. Também, joga eu e meu filho. Eu estou vice. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o título não vale muita coisa. O que vale muita coisa é a percepção do momento certo para você investir. Quando o Bitcoin custava menos de R$500, eu assisti uma palestra na USP sobre Bitcoin, sobre blockchain. Eu pensei em investir, mas eu não investi. Por quê? Porque eu não tive esse momento, essa percepção. Se eu tivesse investido naquela época, é muito provável que agora talvez eu estivesse em Nova York, né? O que eu quero dizer é o seguinte: não importa o meu título, o que importa é eu com título ou não, uma pessoa com título ou não, se ela conseguir ver uma oportunidade de negócio, que não seja aquele negócio de carteira assinada, emprego com carteira assinada, viver a vida na mesma empresa, que isso não é a realidade de hoje. O que eu quero dizer é o seguinte, que tem que ficar atento, a gente tem que ficar atento para a oportunidade. Eu estou procurando, eu sei que o Bitcoin é o ouro das criptomoedas, eu mantenho meu saldo em Bitcoin, mas eu estou procurando moedas, eu mantenho o saldo das moedas, eu mostro no canal, de moedas que podem ser moedas que vão no futuro ter uma valorização que possa novamente me dar a oportunidade de ter aquilo que eu perdi na época que eu não vi o Bitcoin a R$500. Ok? Espero que todos vocês também tenham essa oportunidade. O canal que eu mantenho lá é para isso, para que juntos lá, o pessoal que segue lá, se eu acertar, muita gente vai acertar, que segue o canal. Logicamente, quando eu erro também, muita gente erra, porque assiste o canal. Muito obrigado a todos, obrigado, Hudson.